Fala, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui em mais uma live do MS Business Advice, onde a gente hoje vai estar falando um pouquinho sobre imigração, ok? Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu me chamo Marcele Souza, sou representante da MS Business Advice aqui no solo brasileiro. Eita glória, aleluia! A nossa empresa, ela é uma empresa afiliada na JMF, uma empresa americana, e também filiada à Europe Groups, que é uma empresa da Europa. Então, depois, se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse aqui, ó, no nosso site. E tem todas as informações lá para você se tornar parceiro, para você se tornar um associado, para você saber um pouquinho mais sobre os nossos trabalhos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos estar orando, né? Porque quem já conhece sabe que aqui a gente começa com oração, irmãos. Não é porque a gente tá no profissional que não tem oração, não. Muito pelo contrário, a gente ora em tempo e fora de tempo, glória a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento na Tua presença. Obrigada por mais um dia, ó Pai, onde nós seremos por Ti revelado, Senhor, segredos, Senhor, ó Pai, tesouros escondidos nessa terra. Então, no nome de Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Pai. Queremos chamar a Tua atenção para estar conosco nesse momento. Chamar, Senhor, a Tua presença, Senhor, para ser aquele intermediador entre nós, Senhor, entre a Tua palavra, entre, Senhor, os esclarecimentos, Senhor, ó Pai, naquilo que tange ao conhecimento terreno e a revelação divina. Então, no nome de Jesus, fica conosco. Toma cada vida em Tuas mãos, aquelas que já chegaram, aquelas que vão chegar e aquelas que depois, Senhor, assistirão esse vídeo. Guarda-os, Senhor, protege, Senhor, a mente, blinda o coração, Senhor, ó Pai. Limpa os ouvidos, tira as escamas de peixe dos olhos e faça prosperar o trabalho de nossas mãos. É isso que nós cremos, concordamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, oh, aleluia. Gente, vamos lá, essa semana a gente colocou aí, né, esse desafio da gente, cada dia tá trazendo um tema relevante dos que a gente recebe de perguntas e dúvidas aqui no nosso chat. E eu achei super interessante vir esclarecer um pouquinho sobre empreendedorismo, uma vez que, empreendedorismo foi ontem, imigração, uma vez que agora, ainda mais que as fronteiras abriram, tem sido uma pergunta muito constante que a gente recebe no chat e dúvidas também, muito relevante sobre como que se dá todo esse processo migratório e tudo mais. Então, antes de mais nada, eu preciso te explicar duas coisas. Imigração não tem nada a ver com viagem, ok? Imigração é um processo que você faz, independente de onde você estiver. Você pode estar no Brasil e querer imigrar para algum lugar, vai ter que fazer um processo. Você pode estar em algum outro país, sem ser o nosso Brasil amado, glória a Deus, e querer vir para o Brasil, você vai ter que fazer um processo. Então, imigração é um processo, tá? Como que funciona esse processo imigratório? Primeiro passo para qualquer pessoa que queira sair do país, tá? Primeira coisa que um indivíduo que deseja sair do seu país de origem para visitar, para conhecer, para residir, enfim, para passar uma temporada, não importa. O primeiro passo ele é igual para qualquer cidadão. O que, Marcele? Tirar um passaporte. Então a primeira coisa que você deve fazer antes de querer migrar para um lugar é ter um passaporte. Como que faz para se ter um passaporte? O passo é bem simples. Depois, se você quiser, acessa lá o nosso Instagram, tá? Ó, MS Business Advice. Tem lá os passos passo a passo, onde você vai saber todo o mecanismo que faz para então tirar o seu passaporte. Mas eu vou tentar esclarecer aqui para você. O que você precisa? Seus dados pessoais, tá? Identidade, CPF, um endereço, comprovante de residência e um telefone e um e-mail. São os dados simples que você precisa para você então dar início, né, startar a sua solicitação de emissão de passaporte. Após você fazer todo o seu cadastro lá, tudo bonitinho, foi aprovado o cadastro, o sistema vai gerar para você um documento chamado GRU, tá? GRU, que é uma guia de recolhimento universal. Ou seja, esse documento é um documento onde você paga para se emitir o seu
Passaporte. E aí, quando você paga esse passaporte, depois de 2, 3 dias mais ou menos úteis, sendo compensado esse boleto, você então vai ter direito ao acesso com o código desse boleto que você pagou, né? Porque vai ser gerado um código para você, para seu próprio acesso, no site da Polícia Federal. E aí você vai agendar a sua entrevista para poder fazer o quê? Colher as digitais, poder tirar a fotografia e aí então se dá legalmente, vamos dizer assim, a emissão do seu passaporte. Uma vez feito isso, agendou, foi lá, fez todo o processo da entrevista não, perdão, fez todo o processo, né, de recolhimento de digitais, fotografia e tudo mais, assinatura. Vai levar mais ou menos uns 10 dias úteis também para que o passaporte chegue. O passaporte ficou pronto? Ê, glória a Deus! O primeiro passo já foi dado. Então, passaporte nas mãos, agora sim a gente vai pensar em como iniciar o planejamento imigratório. Por que eu falo pensar em planejamento imigratório? Porque existem países, como a Europa, por exemplo, onde quem é brasileiro, assim como o Joey, não precisa de visto para ir para a Europa. Para ir para a Europa, você precisa apenas do passaporte. O que você precisa para, por exemplo, vir para os Estados Unidos, além do passaporte, você vai necessitar de um visto. Então, eu não quero hoje trazer dúvidas para você, eu quero só esclarecer. Então, visto, o tema visto a gente vai falar amanhã. Hoje a gente vai falar de imigração. Então, voltando. Uma vez que está com o passaporte em mão, agora a gente vai fazer o planejamento migratório. Como que se dá o planejamento migratório? Você precisa decidir primeiro o que você quer fazer nesse outro país. Se você quer visitar, se você quer, sabe, conhecer, se você quer estudar, se você quer morar, se você quer trabalhar. Você precisa decidir isso. Uma vez decidido isso, a gente vai traçar, né, todo o seu planejamento. O que você vai precisar para, então, dar entrada nessa segunda etapa imigratória. E aí, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vamos supor que você quer ir na Disney, conhecer o Mickey e a Minnie. Ah, não quero conhecer o Mickey e a Minnie, não. Quero conhecer o Little Stitch. Não importa, você quer fazer uma viagem de turismo. Então, você, no caso, para os Estados Unidos, o que você precisa fazer agora? Primeira coisa, após estar com o passaporte em mãos. Quanto tempo você quer ficar nesse... Quanto tempo você quer viajar? Ah, um exemplo, quero ficar 20 dias. Tá. Quanto você pretende ter para essa viagem? Ah, eu tenho 10 mil reais, um exemplo. Quantas pessoas vão viajar com você? Ah, vou sozinha. Beleza. Qual o hotel que você vai ficar? Qual a casa você vai ficar? Então, tudo isso você vai fazer uma relação. Tá? Você vai fazer uma relação de tudo isso. Feito uma relação de tudo isso, você vai ter que pegar aquele valor que para quem é brasileiro, no caso, né? Assim como o Joey, vai ser real, a gente vai ter que multiplicar pelo dólar atual. Então, vamos supor que essa viagem você estivesse programando para fazer agora, meio do ano, em julho. A gente está agora em fevereiro. Então, o que você teria que fazer? Vamos supor que tudo isso que você fez deu uma média mais ou menos de custo de 20 mil reais, tá? 20 mil reais. Pra você ficar 20 dias lá. Aí, esses 20 mil reais, você vai multiplicar pelo dólar atual. Hoje o dólar está na faixa de 5 e alguma coisa. Vou botar 5 redondo. Então, você vai multiplicar por 5. Então, esse valor vezes 5 vai dar... Multiplicar não, gente, eu falei errado, é o contrário, perdão. Você vai dividir 20 mil reais para 5. E isso vai dar uma média de 4 mil dólares. Então, 4 mil dólares é o que você hoje teria para poder fazer essa viagem, tá? Então, você já tá com o primeira etapa do planejamento migratório pronto, que é o quê? As suas custas. Quanto você vai gastar para esses 20 dias que você vai ficar lá nos Estados Unidos? Uma média, tá, gente? Lembrando aqui que é uma média, tá? Pode variar para mais, para menos. Aí depende de como que a gente vai estar traçando o teu planejamento. Tô dando aqui um exemplo aleatório. Então, você tem 4 mil dólares para você passar 20 dias nos Estados Unidos. Pô, legal. Ok, resolveu isso? Agora, segunda etapa.
como que estão os seus documentos no seu país de origem. O que é isso, Marcela? Eu não entendi. Porque para você dar entrada num visto que precisa para ir aos Estados Unidos, reforço aqui, tá? Tem países que não precisam, mas para os Estados Unidos necessita de um visto. O que você precisa fazer? Reunir agora outro grupo de documentos pessoais. E quais documentos são esses? Tá? Você precisa ter agora a segunda etapa do planejamento imigratório. Você vai precisar reunir seus documentos. Então, por exemplo, o lugar que você trabalha, documento desse lugar. O lugar que você estuda, documento desse lugar que você estuda. Se você tem casa própria ou alugada, documentos desse lugar. Carro, se não tem, tudo você precisa ter documento. Por quê? Porque diferente de tirar um passaporte para você viajar para um país que necessita de visto, você tem que comprovar residência local. Ou seja, você tem que comprovar que realmente o que você está planejando fazer, você vai fazer e vai voltar. Ok? É isso que a imigração quer saber. A imigração quer saber se você vai, por exemplo, fazer um turismo, que é o caso aqui que a gente está trazendo hoje, tá? Então, você vai fazer um turismo? Ok, você vai ficar quanto tempo? Vou ficar 20 dias. Ok. Qual a garantia que essa pessoa, essa autoridade de imigração, ela tem de que você vai visitar o país dela e vai voltar para o seu país? A comprovação que ela tem são esses documentos, que é o segundo step, estava falando, segunda etapa, que você vai reunir para então dar entrada num documento chamado DS-160. A gente vai falar melhor sobre ele amanhã. Então, esse documento é o documento que você solicita ao governo americano uma autorização para você viajar para o país deles. Ou seja, o seu visto. Tá? Então, esse é o segundo step. Feito isso, você vai pagar, vai ser gerado um boleto para você, você vai pagar, igual você fez no processo do passaporte. Agora você vai fazer um parecido, um pouquinho mais complexo, mas é parecido, só que pro visto. Então você vai preencher todo o formulário, aí vai gerar para você um documento para você poder pagar. Você vai pagar o boleto, pagou o boleto, vai levar o prazo mais ou menos de 5 a 7 dias para compensar, corridos, tá? 5 a 7 dias para compensar. Compensou? Vai abrir lá o sistema para você então agendar a sua entrevista consular. Marcelo, o que é isso? Entrevista consular, diferente da entrevista para emissão de passaporte, a entrevista consular é onde você vai estar fazendo uma entrevista mesmo, igual a entrevista de emprego que a gente faz. Mesma coisa, só que com uma autoridade agora de imigração. E nessa entrevista, você vai ter que comprovar tudo aquilo que você fez, preencheu lá no DS-160, você vai comprovar para ele de acordo com o que ele vai te perguntar. Então, você não pode colocar no documento uma coisa que não é real, porque vai chegar lá na hora e ele vai te perguntar. Então, você tem que preencher 101% verdadeiro, verídico. Marcele, mas poxa, todo mundo fala que se ganhar pouco não consegue. Se não tiver um bom emprego não consegue. Mentira do cão, tá? Isso é mentira. Gente, desculpa, tá? Porque meu linguajar às vezes é um pouquinho crentez, mas é meu jeito mesmo, eu sou assim. Quem me conhece já sabe, quem não conhece começa aí já a conhecer, glória a Deus. Então, eu gosto de ser bem eu mesma. Então, voltando, você não precisa se preocupar com isso, você precisa se preocupar com a verdade que é a sua realidade. Eu gosto de falar isso porque eu lembro que quando eu fui tirar o meu passaporte, quando eu fui tirar meu visto, eu fui conversar com determinadas pessoas, referentes assim na minha vida, sabe? E pasmem vocês, algumas infelizmente me deram conselhos, ainda bem que eu não segui, glória a Deus, né? Mas me deram conselhos que só Jesus, acho que nem Jesus. Mas eu preferi seguir aquilo que o Espírito Santo estava colocando no meu coração. Quero o quê? Segue a verdade. Nada contra a verdade, senão a verdade. Porque a verdade você não tem que buscar na memória para saber. A verdade você não tem que ficar ali repetindo ela 10 vezes. Não, a verdade ela é aquilo que é e acabou. Então, eu lembro que na época eu ganhava, enfim, um valor. E em vista do que me falaram que eu deveria ganhar, eu ganhava nem 50% daquilo. Mas eu botei o que eu ganhava, coloquei lá as minhas informações
verdadeiras. E aí chegou na hora da entrevista, o rapaz, tudo que ele perguntou, casou com o que eu botei, porque era a minha realidade. Então eu não precisei ficar... Não vou dizer que eu não fiquei preocupada. É óbvio que eu fiquei preocupada. Só que a preocupação, ela não tomou o lugar da minha fé. A preocupação, ela não tomou o lugar da minha esperança. A preocupação, ela não tomou lugar, sabe, daquilo que eu estava gerando no Senhor. Que era o quê? A certeza de que eu iria conseguir. Não por mim, mas porque Ele tinha me prometido e eu confio nele. Então, assim, quando a gente segue a verdade que Deus nos ensina, a gente não tem o que temer. Quando a gente caminha na verdade, a gente não tem o que temer. Porque tudo aquilo que vão perguntar pra gente, tudo aquilo que vai ser de consequência, vai ser dentro da nossa realidade. Então, tenha isso na sua mente. Eu gosto sempre de salientar isso, porque de todas as consultorias que eu faço, eu sempre recebo as mesmas perguntas. Marcele, poxa, mas eu ganho pouco. Marcele, eu isso... Gente, quando eu consegui o meu visto, eu não tinha casa própria, eu não tinha um carro próprio, eu não tinha nada disso. Hoje, graças a Deus, eu tenho, mas na época eu não tinha. E eu consegui. Será que Deus só quis me favorecer? É claro que não. É porque eu fiz o que tinha que ser feito. E o que tinha que ser feito? Falar a verdade. O que tinha que ser feito? Compartilhar a verdade. O que tinha que ser feito? Realmente dizer qual era meu interesse em vir para os Estados Unidos. O meu interesse na primeira vez era vir conhecer. E de fato foi. Assim como foi na segunda vez. Qual era o meu interesse da segunda vez? Vir estudar. E eu vim estudar. E qual foi da terceira vez? Já foi vir o quê? Vir ser empreendedora. E assim foi. E assim por diante. Então, tudo o que a gente faz, né, no âmbito imigratório, a gente tem que sempre ter esse entendimento. Qual? Eu tenho que fazer e comprovar o que eu faço. Tá? Então não se preocupe se você ganhar um salário mínimo, se de repente você não tem nem um salário mínimo. O que você tem que entender é, você tem que comprovar para o país que primeiro você vai conseguir se manter lá, né, nesse prazo que você vai estar viajando ou estudando ou o que você for fazer. E segundo, demonstrar o interesse de você ir lá e voltar, né, irmãos? Tem que demonstrar o interesse que você vai voltar. Então, esse é o terceiro step do processo migratório. Qual é o quarto step, Marcelo? O quarto step é esse, onde entra a nossa empresa diretamente. E é o quê? Tudo isso sem uma assessoria, tudo isso sem uma consultoria é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque todo esse processo é em inglês. Todo esse processo é um processo que se você colocar uma informação errada ou deixar de colocar uma informação, lá na frente pode te prejudicar. Eu conheço histórias, não de pessoas que fizeram conosco, tá? Eu conheço histórias e relatos de pessoas que, por não ter o domínio do idioma, tentou ficar fazendo na tradução e não deu certo. E aí, na hora da entrevista, respondeu o que de fato era a pergunta dele, só que no documento estava diferente. Então tenha cuidado, porque o agente de imigração, ele não quer te prejudicar, muito pelo contrário, ele quer te abençoar, ele quer realmente que você vá visitar o país dele, que realmente você gere recursos lá no país dele, porque turismo, né, gente, ó, turismo, o pessoal que vai fazer turismo, ele é um incentivador direto na economia do país, seja no Brasil, na América, na Europa, onde for. Tô falando desses três porque é onde a nossa empresa tem base. Mas, então o interesse dele não é de te reprovar, não é de, sabe, te cancelar, claro que não. É de te autorizar a concluir com êxito aquela aplicação. Só que para isso, a gente tem que ter o comprometimento da verdade, com a verdade daquilo que a gente está informando ao país, no caso, o agente migratório. Então, meu povo, em relação ao tema de hoje, que era sobre migração, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado qualquer dúvida, eu vou deixar aqui para vocês, ó, esse e-mail, que é o nosso e-mail onde a gente atende para tirar as dúvidas sobre o que é consultoria, sobre o que é assessoria, sobre o que é administração patrimonial e tudo mais. Se você não assistiu o vídeo do empreendedorismo, deixa aqui a dica para você, assiste. Já está lá no nosso canal Gere Vidas Oficial /M Souza Business Advice. E ficou muito legal, muito esclarecedor. Espero que o de hoje também. E vai ter uma promoção depois para todos aqueles que participaram, né, da live aqui conosco. E a gente vai estar distribuindo aí 10 sessões de assessoria imigratória
para pessoas que participaram aqui conosco, uma maneira de abençoar a sua vida, assim como a gente está sendo abençoado por Deus de estarmos aqui juntos, tá bom? Beijo no seu coração, gere vidas, leve o amor por onde você for. Depois segue lá o nosso canal, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, curte, compartilha, começa a seguir o nosso canal. E espero vocês amanhã no nosso tema de vistos. Deus abençoe.